executivo da Abrange. Quero cumprimentar o diretor-presidente da ANS, o Adi Damus, e o diretor do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira, e em seguida passar a palavra para o Gustavo Ribeiro, presidente da Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, para fazer uma abertura oficial de mais um evento da Abrange. Gustavo, é com você. Obrigado. Boa tarde a todos. É muito bom a gente poder começar o ano de 2026 com boas novidades para o setor e que, no fundo, é sempre uma boa novidade para o usuário, né? Como a gente sempre diz, um setor equilibrado, um setor saudável, ele é fundamental para que possa ser entregue ao consumidor de planos de saúde um serviço de qualidade e uma boa prestação. Eu quero agradecer demais a presença do presidente Wadi Damus, presidente da ANS, tem desempenhado um papel maravilhoso nessa sua gestão à frente da agência reguladora. Quero externar aqui o meu agradecimento ao Dr. Rodrigo Oliveira, competentíssimo médico, diretor de estratégias para a expansão e qualificação da atenção especializada do Ministério da Saúde. Esse programa, liderado pelo governo federal, cujo que tem à frente o ministro Alexandre Padilha, e com a soma da, do conhecimento que o presidente Wadi Damus traz, se tornou um programa essencial para o Brasil. O Agora Tem Especialistas, ele com certeza terá o condão de ser disruptivo. E como se trata de um projeto grandioso, é normal que aqui para nós, mais técnicos do setor, haja muitas dúvidas, haja muitos pontos a serem clarificados. E o intuito desse webinar de hoje é justamente esse, é que os associados da Abrange, os membros das outras entidades que aqui também estão, como Fena Saúde, Unidas, possam entender melhor e compreender o programa, principalmente à luz da operacionalização da Portaria 10.020 de 2025. Então, sem maiores delongas, mais uma vez exteriorizando os meus sinceros agradecimentos, presidente Wadi Damus, quero lhe conceder a palavra. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado, Gustavo. Boa tarde às senhoras e aos senhores que estão nos acompanhando nesse momento. Eu saúdo a cada uma e a cada um de vocês, né, os servidores da ANS, o representante do Ministério da Saúde, meu querido amigo Rodrigo, enfim, a todos os representantes e operadoras que estejam nesse momento aqui nos assistindo. Gustavo, nós já por diversas ocasiões, em momentos diferentes, ainda com o programa em construção, desde lá de trás, nós temos reiterado e enfatizado a importância desse programa como política pública de saúde. É um programa, do meu ponto de vista, extremamente engenhoso, né? Não é uma mera estratégia ou tática de política pública. É isso, mas é mais, porque, do meu ponto de vista, e acho que todos vão de concordar, é um programa de construção de cidadania. Nós sabemos, né, todos nós, dos gargalos do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Nós sabemos das filas, né? Embora o SUS seja um patrimônio do povo brasileiro, seja um patrimônio que o povo brasileiro deve entusiasticamente aplaudir, né? É um patrimônio da nacionalidade, é um patrimônio da sociedade do Estado brasileiro. De vez em quando, né? Muitas vezes o SUS é mais valorizado até porque não é brasileiro. De vez em quando nós vemos aí, assistindo a reportagens de estrangeiros que estão no Brasil e que
por força de uma circunstância qualquer, precisam do atendimento médico, quando são atendidos no SUS, ficam impressionados. Impressionados porque é gratuito e impressionados pela, pela presteza, impressionados pela qualidade do serviço de atendimento. Mas como se trata de um país de dimensões continentais, de um serviço público cuja aspiração é ser universal, ele tem os seus gargalos, ele tem a sua fila, ele tem a sua fila na atenção primária, ele tem a sua fila na alta complexidade, e o programa agora tem especialistas, visa exatamente atacar essa vulnerabilidade, né? A oferecer, sobretudo, àqueles cidadãos mais pobres, aqueles cidadãos que economicamente não têm condições de se inscrever num plano de saúde, agora é oferecida a ele a oportunidade a esse cidadão que precisa de cuidados médicos, que precisa da atenção do especialista, agora é oferecida a ele essa oportunidade. E o programa, ele confere, agora no que nos diz respeito, confere ao setor de saúde suplementar a oportunidade de participar da construção desse programa. E um dos itens que eu considero dos mais engenhosos, embora essa dimensão não seja única, não seja exclusiva, que é a dimensão do ressarcimento ao SUS, né? Permite às operadoras que participem do programa na dimensão do ressarcimento, trocando, né, o pagamento dessa dívida em dinheiro, trocando por atendimento, trocando por procedimentos nas especialidades ali previstas no programa, dispondo a sua rede, que nós sabemos, né, ser uma rede de excelência, nós sabemos ser uma rede, repito, muitas vezes inacessível ao cidadão brasileiro que não tenha condições de contratar um plano de saúde, agora ele vai poder ter a possibilidade de ser assistido por especialistas das mais diversas variedades ali previstas no programa, né, para tratar da sua doença, para se submeter a uma cirurgia, enfim, coisa que não fosse assim, ele estaria na fila do SUS, né? E nós sabemos que o que pode significar um diagnóstico tardio, o que pode significar um procedimento que poderia ter sido feito com antecedência, que põe em risco a sua saúde, põe em risco a sua vida. Então, Gustavo, senhoras e senhores, a ANS, nós já assinamos o edital. Amanhã isso estará no Diário Oficial, entre hoje e amanhã. E agora as operadoras têm um caminho livre, né, para participar da construção desse programa, que, repito, significa construção de cidadania. E para as operadoras, afora o cálculo meramente, o cálculo se vale a pena pagar a dívida, se vale a pena trocar por atendimento, mas muito mais do que isso vai significar uma aproximação maior do setor suplementar a essa parte significativa da população que não tem acesso a um plano de saúde. E eu disse, não é, as operadoras participam não só na dimensão, podem participar não só na dimensão do ressarcimento, mas também do crédito financeiro. É muito importante que as operadoras saibam disso. O programa, no que diz respeito à saúde suplementar, não se resume, embora seja a parte engenhosa, seja a parte mais conhecida, mas não se resume à dimensão ressarcimento. Também aqueles que querem negociar o seu crédito financeiro, sua dívida tributária, podem e devem participar desse programa, né? Aliás, é uma conclamação que eu faço. Eu conclamo
a todas as operadoras de planos de saúde aqui no nosso país que adiram ao programa. Vai valer a pena. Vai valer a pena para as operadoras, vai valer a pena para a população brasileira, vai valer a pena para a sociedade brasileira. Repito, não canso de repetir. Trata-se de construção de cidadania, trata-se de um salto de qualidade, trata-se de fazer o bem a quem precisa dessa atenção. E as senhoras e os senhores estão tendo a oportunidade de participar desse programa. E também envio aqui uma mensagem ao setor público, sobretudo aos secretários de saúde dos estados e dos municípios, aos governadores e aos prefeitos. Vamos deixar de lado eventuais dissensões políticas, vamos deixar de lado visões estreitas, né, de disputa política, porque não se trata disso, né? Os governadores podem capitalizar, podem e provavelmente deverão capitalizar politicamente a sua participação nesse programa, os senhores prefeitos também, os secretários municipais de saúde e secretários estaduais de saúde têm um papel muito importante na construção do programa. Então, faço aqui um apelo para que nós nos integremos a algo maior, que está muito além das disputas políticas e diz respeito ao bem maior da sociedade, da população brasileira, do povo brasileiro: vida e saúde. Então, Gustavo, eu quero agradecer aqui a você, à diretoria da Abrange, a oportunidade de estar aqui com vocês, atendi prontamente o convite, porque isso significa prestação de serviço público e é uma obrigação que nós temos de atender a esse tipo de apelo. Muito obrigado. Eu que agradeço. As suas palavras só reforçam o comprometimento e a certeza que eu, particularmente, tenho no programa. E, como eu disse no começo, eu sou testemunha da atuação do Ministério da Saúde, da ANS, nas pessoas do ministro Padilha, do Mozart Salles, do Rodrigo Oliveira, do senhor presidente Wade à frente da ANS, o comprometimento. Assim como o senhor conclamou e conclama as operadoras a participarem, isso é algo que eu tenho desde o começo do projeto, discutido com os associados da Abrange, discutido com o setor e fomentando, sim, a participação. É saudável para o setor, é saudável para as operadoras e é fundamental para a população. Então, gostaria de passar a palavra para o nosso querido Dr. Rodrigo Oliveira. Rodrigo, por favor. Obrigado. Queria, Gustavo, agradecer em seu nome toda a diretoria da Abrange pela oportunidade de mais uma vez estar dialogando aqui com o conjunto dos associados e também estar dando a oportunidade de, praticamente em primeira mão, falar um pouco das novidades que a gente teve, né, de alguns ajustes normativos no âmbito do componente do ressarcimento e já reforçar o anúncio já colocado pelo nosso presidente, que eu também queria cumprimentar, de que já está tudo certo do ponto de vista do novo edital do INS e do Ministério da Saúde, o edital conjunto para adesão dos planos de saúde. Esse edital está para assinatura dos próximos, de hoje para amanhã, no máximo na quarta-feira está publicado, mas já está todo alinhado, foi aprovado na diretoria da ANS e está na fase final de tramitação. Queria, presidente Wade Damus, meu amigo, cumprimentar e agradecer também de público o papel que ele tem tido na condução de todo esse processo e agradecer também, em seu nome, o apoio que os servidores da ANS têm dado, impressionante e muito gratificante todo o processo de alinhamento, e a gente sabe que isso, para além do programa, tem a possibilidade de fazer uma ampliação e uma qualificação grande de todo o processo regulatório, obviamente, da gestão do sistema de saúde. Estamos no Ministério da Saúde muito animados com esse processo e queria de verdade agradecer. Eu tenho uma apresentação que, se vocês me permitirem, eu compartilho, e eu já, se possível, eu já partiria para a apresentação que eu espero que seja em poucos minutos.
Acho que vale a pena só um resgate. O programa Agora Tem Especialistas, ele tem certa origem. Ela tem origem na Política Nacional de Atenção Especializada, no Programa Nacional de Redução de Filas. Esse Programa Nacional de Redução de Filas estabeleceu uma política a partir das prioridades pactuadas na tripartite, né, o Ministério da Saúde, Estados e Municípios, fazer e organizar um processo de ampliação do preço unitário dos procedimentos cirúrgicos para produzir, obviamente, ao adequar o seu financiamento, produzir uma ampliação desse esforço. Esse programa fez com que a gente, em 24, já batesse o recorde de cirurgias eletivas no Brasil, passando da média de 9, 10 cirurgias pré-pandemia, 10 milhões de cirurgias eletivas pré-pandemia, para uma média de 14 milhões de cirurgias, recorde que a gente bate no ano de 2025 também, chegando ao patamar de 14 milhões e 700 mil cirurgias. Estamos fechando esses números. Mas esse componente, essa ideia de uma complementação que cada estado possa fazer, que a partir de suas prioridades e da realidade de mercado que ele encontra em cada local, variando o preço da cirurgia de uma vez a tabela SUS, né, a tabela SIGTAP, até 4 vezes, ou seja, possibilitando a oferta ou a complementação federal de até 300%. Esse programa, por causa desse programa, que a tabela do programa Agora Tem Especialistas, ela é uma tabela estadual, no sentido, vocês conhecem muito bem o Brasil, e sua diversidade e complexidade, faria pouco sentido a gente não compreender essa dinâmica, inclusive dinâmicas estaduais, não faria muito sentido a gente ter uma tabela necessariamente por nacional, né? Em que pese que a tabela do programa Mais Acesso a Especialistas, também um dos programas que deu origem ao Agora Tem Especialistas, ela seja nacional. O programa Mais Acesso a Especialistas, ele é um esforço de enfrentar a fragmentação da atenção especializada brasileira, e aí no público e no privado, principalmente seu componente ambulatorial. A gente tem aqueles milhares e milhares de tipos de procedimentos, só que, na verdade, você precisa congregar, né? Consulta, exames complementares e consulta de novo, para você chegar a um diagnóstico. Então, a gente organizou, já temos publicados 34 pacotes, dá para dizer assim, pacotes de procedimentos que, se realizados num determinado tempo, em até 60 dias, no caso do não oncológicos, e em até 30 dias, no caso do oncológico, você consegue receber um financiamento a mais que chega a 2 vezes e meia a tabela SUS. Então, você tem a publicação da lei e a portaria 7266, que é a portaria que organiza todos os componentes do programa Agora Tem Especialistas. Eu vou falar, obviamente, essa apresentação aqui ela vai se concentrar na questão do ressarcimento, que inclusive, suas novidades. Eu vou fazer, na verdade, nenhum dos senhores aqui, dificilmente algum dos senhores aqui não tem entrado em contato de alguma forma com o programa, então eu fiz uma opção de fazer uma apresentação mais curta e avançar para as dúvidas e alinhamentos. Então, a gente tem 8 componentes, um componente de prestação de prestação de serviços especializados pela União de forma complementar. Aí tem 3 tipos de forma, tem as unidades móveis, as carretas, tem a possibilidade da organização pelo Ministério da Saúde de mutirões em unidades ociosas de estados e municípios, e também um credenciamento universal que já está aberto e teve seu edital republicado recentemente no final do ano passado. O componente cirúrgico é esse componente, né, que é um antigo Programa Nacional de Redução de Fila. Então, o componente cirúrgico, eles são um conjunto de cirurgias realizadas com essa tabela, mas aí, nesse caso, de contratação pelos próprios estados e municípios. Então, sem grandes novidades. Um componente SUS digital, um esforço de ampliação da oferta e redução do tempo de espera e das distâncias, através da incorporação mais radical da estratégia de telemedicina, telesaúde, telemonitoramento, todos os esforços. Você tem um componente de provimento, que é a possibilidade de organizar, como se fosse um fellowship, né? um curso de aprimoramento para egressos da residência, ou seja, médicos já especialistas, com titulação de especialistas, aonde o SUS precisa, sendo preceptorados pelos hospitais universitários federais e pelos hospitais de excelência do PROAD, né? O componente créditos financeiros é a possibilidade
de você pagar impostos federais, sejam impostos, seja dívida com impostos, seja os impostos correntes do mês, com atendimento especializado. É um componente que se assemelha muito ao componente do crédito financeiro. Como de fato, né, os planos de saúde que tiverem na sua estrutura hospitais, seja numa rede verticalizada, tiverem hospitais, eles podem, além do componente do ressarcimento, podem também aderir ao componente do crédito financeiro. Especificamente, é necessário, você faz adesão com o CNPJ vinculado ao CNES da unidade de saúde. O componente ambulatorial é justamente a organização dessas ofertas de cuidado integrado, que são esses pacotes ambulatoriais. Tem um esforço grande, né, para a gente enfrentar o que já é um dos grandes desafios de saúde do Brasil e do mundo. E, no caso do Brasil, um desafio bastante importante, que é a questão do acesso à radioterapia. Na verdade, toda a questão da organização do diagnóstico precoce do câncer e a gente garantiu o acesso. Então, você tem um investimento pesado do Estado brasileiro para ampliação da oferta de radioterapia e ampliação e redução de tempo de espera para esses procedimentos. Um dos ganhos do programa é que nos próximas semanas a gente vai completar com a inauguração da radioterapia do estado de Roraima, a gente completa todas as unidades da federação com pelo menos um acelerador linear disponível para o Sistema Único de Saúde, e eu vou, obviamente, falar do componente do ressarcimento. Então, basicamente, o que é o ressarcimento, os senhoras e senhores sabem melhor do que eu. Quando um beneficiário de plano de saúde é atendido pelo SUS, roda-se o Cartão Nacional de Saúde, agora a gente está tudo unificado com o CPF, identifica-se os procedimentos que esses beneficiários fizeram no Sistema Único de Saúde, né? Portanto, financiados pelo Estado, e se apresenta uma conta que a operadora deve pagar para ressarcir os cofres públicos, uma vez que tem esse beneficiário um contrato de prestação de serviços com essas operadoras. Basicamente, isso já acontece, né, em torno de 800 milhões de reais ano nos últimos anos já entraram nos cofres públicos por conta desse ressarcimento de pagamento das operadoras. Esse ressarcimento que é operacionalizado e gerido pela ANS, que tem um papel muito importante em todo esse processo, inclusive de emissão das guias de ressarcimento. Essas operadoras, basicamente, é uma outra forma, não é uma forma, você não precisa escolher entre uma e outra, você pode, inclusive, fazer as duas, mas é uma outra possibilidade apresentada aos planos de saúde a partir de adesão, que eles podem organizar o pagamento dessas dívidas referentes ao ressarcimento, passando a prestar serviços ao SUS, recebendo um certificado, que a gente chama de um certificado de obrigação de ressarcimento, que, de forma muito simples, é um Bitcoin do bem, é um Bitcoin da saúde, com o qual se vai a ANS se dá baixa a guia de recolhimento da União, que a ANS gera por esses estabelecimentos. Ela acontece mediante a celebração de termo de execução. Esse termo de execução é como se fosse... Ele tem natureza contratual, a gente não chama especificamente, no âmbito do programa, a gente não chama de contrato, porque ele tem uma mudança. A operadora assina com o gestor municipal e com intermediação do governo federal. Por que é um termo? Porque com qualquer serviço, qualquer contrato de prestação de serviço, quem contrata é quem paga, obviamente, depois do serviço prestado. Uma vez que o dono da dívida é a União, o Ministério da Saúde entra como interveniente nesse termo, porque é justamente ele o detentor da garantia de que o pagamento será realizado, porque é ele o emissor do certificado de obrigação de ressarcimento. Tem um conjunto de atos que, obviamente, dentro da página do Ministério da Saúde, tem na minha última apresentação, no final da minha apresentação, QR Codes que vocês vão poder acessar tudo, mas eu já deixo disponível se vocês quiserem, agora tem especialistas.saude.gov.br, você acessa os vários componentes. O que vale a pena destacar dos componentes do ressarcimento? Primeiro, a oferta. Nós estamos falando, do ponto de vista de oferta ambulatorial, de 34 pacotes, essas OCIs, que são esses pacotes, nessas 6 especialidades abaixo: cardio, gineco, onco, ortopedia, otorrino e oftalmo. No caso das cirurgias, são 1.279 cirurgias,
Cirurgias incluindo, a gente chama de cirurgia, mas está incluso, por exemplo, angioplastia também, né, que não seria necessariamente uma cirurgia, mas procedimentos que não são procedimentos classicamente ambulatoriais, nessas 6 especialidades e mais também alguns outros procedimentos cirúrgicos, como herniorrafia, colecistectomia, procedimentos que os senhores sabem concentram as maiores filas, embora sejam procedimentos mais simples. Então, você tem alguma coisa de neuro, alguma coisa de uro, alguma coisa de anjo, de cirurgia vascular, e você tem também a cirurgia geral como além dessas 6 especialidades aí, compondo o hall. Então, se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde e olharem as tabelas do programa, você vai ver uma tabela por estado para cada um esses 1.279 componentes, né, tipos de cirurgia. Então, você vai ver lá o procedimento, qual é o valor da tabela SUS e qual é o complemento atribuído naquela unidade da federação para aquele procedimento, que pode variar de 0% até mais 3%, 300%. Se tiver os 300%, você chega a 4 vezes a tabela SUS. Vários dos procedimentos são colocados assim. A gente está, inclusive, abrindo um momento dos estados reverem, como previsto em portaria, reverem essa precificação. O processo de programação, por motivos, senhoras e senhores sabem também, o SUS ele é tripartite, o Ministério da Saúde tem um papel de coordenar, planejar, implementar a política nacional, mas não necessariamente com a prestação direta, até porque a necessidade de saúde, estados e municípios, pela proximidade, eles têm mais condição de organizar, e porque, no caso da média e alta complexidade, tirando o transplante e tirando filas que a gente chama da CNHAC, que é uma Coordenação Nacional de Regulação de Alta Complexidade, essas filas são estaduais. Só a CNHAC e a fila do transplante, que é uma fila nacional, portanto, os detentores da necessidade, os detentores das filas aos quais essa ampliação de oferta vai se conectar, eles são estados e municípios. Então, a gente organiza um processo de programação que já envolve os estados e municípios, inclusive que dá a eles a possibilidade de organizar, inclusive definir se aquela oferta está colocada, apresentada pela operadora de saúde, se ela faz sentido ou não. Na vida real, a gente tem produzido um processo de negociação. Então, a operadora analisa a tabela, vê o que é possível de ofertar, apresenta uma proposta inicial. O Ministério da Saúde tem, aqui no meu departamento mesmo, a gente tem pouco mais de 100 e poucas pessoas, né? Sendo 100 pessoas no território. A gente consegue conectar, apresentar essa oferta e fazer essa mediação, encontrar quem quer ofertar com quem tem a necessidade. Em geral, se faz algum ajuste a partir das necessidades de saúde loco-regionais, nessa reunião com estados e municípios, se chega num acordo e aí se avança para assinatura do termo de execução. Anexo a ele tem um plano de trabalho que é basicamente o físico de quantos procedimentos da quantidade de cada procedimento ofertado e pactuado nesse termo de execução assinado pela operadora e pelo gestor municipal. A deliberação CIB é a Comissão Intergestores Bipartite, que ela basicamente delibera para todas são todas as decisões de operacionalização do sistema em âmbito estadual, sistema de saúde, elas são tomadas nessa comissão. Essa comissão define também como é que vai ser o arranjo regulatório, então quem vai regular essa oferta, se é a fila municipal, se é a fila estadual, ou se vai ser um pedaço da oferta fila municipal, um pedaço da oferta fila estadual. A gente já conseguiu fechar esses arranjos. Isso varia de estado para estado, porque tem uma variação, tem uma especificidade da organização de cada processo. O registro é um processo de faturamento, então a gente tem uma numeração específica, vocês entram no sistema CMD, que se conecta direto à Rede Nacional de Dados em Saúde. Essa oferta, você faz uma numeração específica que quando subir a produção, a gente vai identificar que ela é no âmbito do componente do programa.
no componente ressarcimento do Agora Tem Especialistas. Com essa informação, a gente, ao invés de gerar um pagamento ao Fundo Municipal de Saúde ou Fundo Estadual de Saúde, a gente gera justamente o certificado. Então, uma vez assinado o termo de execução, vocês vão receber login e senha do sistema de regulação. Lembrando, essa oferta ela é toda eletiva, então não tem oferta de urgência do Agora Tem Especialistas, ela é uma oferta eletiva e regulada. Acho que isso é importante destacar, portanto, é uma oferta programável, não é uma oferta que é uma oferta onde a incerteza ela é muito pequena do ponto de vista de outras demandas e por aí vai. Vocês vão receber no sistema de regulação do município, vocês recebem lá login e senha, cadastram a oferta e ele te encaminha os pacientes. Vocês atendem os pacientes, na virada de um mês para o outro, você fatura, como acontece o faturamento também no setor privado, tem um sistema específico para ele, você coloca uma numeração específica para identificar o programa, o município ou o estado aprovam essa produção, como também vocês aprovam aprovam a produção dos prestadores que vocês mesmos, que as próprias operadoras têm. Então, tem uma análise do processo, você vê se o paciente foi regulado, se ele não foi, vê se os procedimentos foram realizados, aprova essa produção sobe ao Departamento de Regulação, Avaliação e Controle da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, meu vizinho aqui. A gente processa e manda para o Fundo Nacional de Saúde. O Fundo Nacional de Saúde abrirá uma conta no sistema InvestSUS, que é o sistema com o qual vocês fazem a proposta inicial, vai ter uma conta digital, a operadora, que a gente vai enchendo esse cofrinho de reais de acordo com a produção. Então, se vocês produziram no primeiro mês 200 mil reais, a gente vai lá, ao final desse processo, coloca 200 mil reais. Se no mês seguinte vocês produziram 300 mil reais, bota mais 300 mil reais, completou 500 mil reais. Olharam a produção, o guia de recolhimento da União, que vocês já definiram, que vocês já sinalizam para a ANS que vão dar baixa, que aí a ANS sobresta ela, né? Vocês, quando deu o valor dela, vocês clicam lá em emitir certificado, clica lá ANS, vai emitir um certificado que nada mais é do que um documento certificado pelo Fundo Nacional de Saúde com QR Code, que quando a ANS passar, ele sobe lá para o site do Fundo Nacional, confirma que é um documento válido e dá baixa na guia de recolhimento da União. Então, na prática, esse certificado de obrigação de ressarcimento, ele é dinheiro, porque o recurso financeiro que vocês antes aportariam para pagar a GRU, ele fica na operação do plano de saúde, tanto, obviamente, para custear esse atendimento, quanto que vocês tiverem de sobra ou de margem desse recurso, fica na operação de vocês, a partir desse momento que vocês conseguem garantir essa oferta. Você, obviamente, tem que ter capacidade comprovada, regularidade, vocês indicam os débitos, já sinalizados. Então, quando vocês fazem adesão, a gente pergunta para a ANS quanto tem, e aí tem técnicos aqui da ANS para fazer esse detalhamento, a ANS vai dizer, plano X tem hoje para pagamento de ressarcimento tantos milhões de reais. Você vai sinalizar, eu quero essa GRU aqui, eu quero pagar com o Agora Tem Especialistas. Vocês vão concluir a adesão, a ANS vai sobrestar essa GRU e vai aguardar vocês apresentarem a produção, o certificado de obrigação de ressarcimento, e vai dar baixa neles. Obviamente, no caso específico, para entrar no programa, aquela dívida lá não pode estar sob contestação, né? Não é todas, a gente sabe que você tem várias discussões administrativas do processo de ressarcimento, mas, obviamente, para aquela dívida poder ser paga com Agora Tem Especialistas, ela precisa ser reconhecida pelo plano. Se vocês têm outros questionamentos, vocês seguem na tramitação, nas várias instâncias de mediação que existem, administrativa, judicial e por aí vai. Essa é a portaria que institui o termo de execução, que é uma minuta, que basicamente define as obrigações de cada ente, define a tabela, ela está publicada em outra portaria. Estados e municípios, obviamente, eles não são responsabilizados financeiramente pelo serviço, porque o dono da dívida, né, e quem emite o certificado somos nós, e
não haverá, isso está claro, após negociação com a Fazenda Nacional, não haverá incidência de tributos nos serviços prestados aqui. Obviamente, o serviço médico que você pagou, não, né, para fazer aquele processo, mas a apresentação daquela sua produção você não vai pagar, porque você não vai receber dinheiro. Né? Como nessa transação de apresentação da produção para receber o certificado de obrigação, ela não envolve recursos, foi um entendimento nosso e da Fazenda Nacional de que ela, portanto, não incidiria impostos. Isso foi, inclusive, eu lembro, num primeiro debate na Abrange, uma dúvida que a gente, a partir dela, produziu esse entendimento. A tabela a tabela do ressarcimento antes ela era diferente da tabela do crédito financeiro. Ela era a tabela do IVR, que basicamente aplicar 1,5, um fator de correção de 1,5 da tabela SIGTAP. Após conversar com o setor e avaliar vários aspectos, a gente identificou que a necessidade, e isso já está consolidado, publicado, a tabela agora é uma só para todo o programa, agora tem especialistas, que é uma tabela de OCI nacional e 27 tabelas estaduais no âmbito do componente cirúrgico. Então, as cirurgias, você vai, no estado que vocês vão prestar esse serviço, você vai olhar lá uma tabela. Não tem muita variação, mas tem alguma variação sobre esse processo. Os depósitos vinculados aos débitos a serem em negociação, né? Depósito judicial, a lei incluiu essa mudança, a gente regulamentou. O que tem hoje de depósito judicial, uma vez a partir da adesão ao programa, a gente regulamentou a possibilidade desses recursos serem mobilizados também para custear a operação. Enfim, esses são os QR Codes para acessar. Eu sei que eu fiz uma apresentação mais geral e, de certa forma, um pouco curta, mas a intenção era essa, para permitir algum debate, obviamente, tanto comigo aqui para tirar dúvidas, quanto com os membros e o pessoal, os servidores da ANS que estão aqui. O que eu acho que vale a pena colocar, e eu acho que alguns planos de saúde que já fizeram adesão, no caso da medicina de grupo, a gente tem 2 Unimed que está em processo fechando para fazer, né? Uma em Minas e uma no Espírito Santo, e tem também, obviamente, todo o processo da Apvida que aderiu. Elas podem testemunhar que o acompanhamento por parte do Ministério da Saúde, desde o início da sinalização da adesão, a gente tem feito isso de forma muito, muito próxima. Então, obviamente, a direção da Abrange está absolutamente autorizada a passar o meu contato para a diretoria de algum plano de saúde que queira ou tirar maiores dúvidas, detalhar o processo, ou iniciar um processo de avaliação. A gente sabe que tem especificidades que a gente pode e deve, a gente tem equipe, estamos preparados para fazer tanto as dúvidas no detalhe, quanto também, uma vez resolvendo aderir, a gente conduzir esse processo em cada etapa conjuntamente com a operadora, a negociação com os gestores, a construção do processo, o treinamento para o sistema de faturamento, todos os procedimentos a gente acompanha de cabo a rabo. Essa é uma prioridade do governo federal, essa é uma prioridade, uma determinação do presidente da República para que a gente faça, e a gente tem contado tanto com o apoio de todos os órgãos para fazer isso, mas também com uma equipe que hoje tem condição de processar cada uma das etapas, e eu estou pessoalmente à disposição para iniciar, conduzir e acompanhar esse processo. Muito obrigado. Perfeita apresentação, muito obrigado. E já vou passar a palavra para o nosso querido Paulo Jorge para dar continuidade aqui no nosso webinar. Obrigado pela presença, presidente Wadir, e Rodrigo, do Ministério. De fato, e aí é o que eu estou fazendo, estou dando aqui vou fazer como aquelas pessoas, eu vou dar aqui o meu testemunho de quem demonstrou interesse e participa desse projeto desde o início, quando ele estava focado ainda em hospitais, e agora a gente também está fazendo a inclusão das operadoras do grupo Atena, que é o nosso grupo. O Rodrigo o que ele falou é absoluta verdade. Estou aqui, inclusive, parabenizando aqui em público a presença,
o acompanhamento de perto do Rodrigo e da equipe do Rodrigo. De fato, não tem deixado nenhuma pergunta sem resposta. A gente tem tido diversas interações no dia a dia. Isso permitiu com que o nosso grupo hoje já fizesse para mais de 500 procedimentos. Estamos falando de mais de 2,5 milhões de procedimentos em termos de valores, né, realizados já no ambiente desse programa. E queria complementar algo que o presidente Wadi comentou, que o nosso grupo ele participa e 80% do que a gente fez nesse programa é em Teresina, no Piauí, e em Alagoinhas, na Bahia. Então, nós estamos falando de fato, regiões em que a gente está presente, obviamente, mas não é um programa, é um programa de inclusão para as pessoas que utilizam o SUS, é um programa de apoio a procedimentos de alta complexidade. Nós não estamos falando também de procedimentos de baixa complexidade, nós estamos falando de procedimentos ginecológicos, oftalmológicos, ortopédicos, de alta complexidade, cardiovasculares. Então, isso eu acho que é um programa. Quero, de público aqui, parabenizar pela iniciativa do Ministério, parabenizar pela parceria com a ANS e a possibilidade das operadoras também colocarem aqui a sua capacidade de atendimento para fazer uma real parceria e fazer esse sistema funcionar de fato, como a gente sonha, quem está nesse mercado já há muito tempo sonha, que é a integração total entre o público e o privado, para fazer esse sistema funcionar de forma melhor para toda a sociedade. O que eu posso falar nesse momento, acho que a gente tem, obviamente, vai passar aí para o momento de tirar algumas dúvidas, de pedir alguns esclarecimentos, mas o que eu posso dizer é a incansável participação da equipe do Ministério, as dúvidas que aparecem são rapidamente resolvidas, o acompanhamento com os gestores locais, inclusive a partir do Ministério que nos apoia, se a gente está tendo algum tipo de entendimento, algum tipo de dificuldade que possa ser passageira, e o Ministério tem atuado aí de uma forma muito presente para fazer com que isso flua. E a prova que está fluindo, nós começamos os primeiros procedimentos ali no final de novembro, início de dezembro, estamos chegando a fevereiro e cada mês que passa, a gente está fazendo um volume de procedimentos maior. Significa que a máquina está azeitando e está andando e está acelerando cada vez mais. Então, de fato, é algo louvável e ver como está funcionando. Perfeito, então vou devolver para o Marcos Novaes. Marcos, qual é a ordem dos trabalhos? Gustavo, obrigado, Paulo Jorge, todos os nossos diretores da Abrange aqui presentes. E mais uma vez, obrigado ao presidente Wadi Damuz e ao diretor Rodrigo e a toda a equipe da ANS do Ministério que estão aqui conosco. Paulo Jorge, eu acho que para a gente conseguir alcançar agora, a gente já trouxe algumas dúvidas que foi fruto de debates internos com os nossos associados, algumas questões que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E no intuito, né, de sermos aqui catalisarmos, né, sermos catalisadores desse momento em que as pessoas possam ter o primeiro, alguns vão ter o primeiro acesso, alguns outros já conhecem o programa, agora tem especialista e tem interesse em conhecê-lo melhor, até para ingressar com a operadora dentro do modelo. Lembrando aqui que a gente já temos pelo menos umas 4 empresas associadas à Abrange, acho que ingressaram, salvo engano, posso ter um número a menor ou a maior, mas a gente já tem 4 que ingressaram e a gente tem tantas outras que poderão ingressar, né? Então, vamos para as perguntas. Paulo Jorge, eu até ia colocar algumas dessas que a gente colocou, tinha como perguntas aqui, Pode o seguir. Rodrigo acabou já respondendo, inclusive já fazendo na verdade, trazendo isso à baila para poder, na verdade, destacar ainda mais para todas as empresas, é um lembrete de que não tem um faturamento para fins tributários. Isso faz com que, no fundo, as operadoras tenham que observar, né, tanto as suas dívidas, os débitos em aberto de ressarcimento ao SUS, e o contrafactual é a questão da tabela, podendo ser, né, a tabela SUS e até 4 vezes, né, ou 300% da tabela SUS, e olhar os custos do procedimento com o tributo envolvido para a aquisição do custo, mas não precisa olhar para o tributo do faturamento, porque na verdade o encontro de contas é uma transação, né? No fundo, no fundo. Então acho que esse ponto aqui foi bem colocado por vocês. Paulo, vou fazer uma primeira pergunta aqui das que estavam conosco. É, a, a, uma das questões que a gente tem trazido é que a gente tem operadoras que podem ter dívidas ou débitos em aberto de ressarcimento ao SUS, que podem estar na instância ainda administrativa em questionamento, mas podem ter
débitos que já estão parcelados na INS, ou seja, já estão sendo pagos de forma parceladas. E aí a minha pergunta para vocês é se a gente pode inscrever todos esses tipos de débito, quer dizer, aquele débito que está regular, está parcelado, aquele débito que está em aberto, em processo administrativo, e também eu questiono aqui, por último, para operadoras que não tiverem débito nenhum no D0, elas podem participar do programa e, eventualmente, ter como se fosse um crédito para utilizar nos próximos meses em eventuais débitos que poderão ser cobrados vindouros? Então, é um pouco disso, um pouco de olhando passado e futuro. Muito sucintamente, no ressarcimento não vai poder. No ressarcimento, não. No crédito financeiro, sim. Na dívida tributária, sim. Não sei se eu queria responder dessa maneira sucinta para ficar bem claro. Na Rodrigo, dimensão do ressarcimento, não vai poder. Créditos futuros, né? Não pode isso. Isso. Mas a outra pergunta que ele fez do parcelamento em curso pode. O parcelamento em curso pode ser colocado no ressarcimento, né? Você pede o cancelamento do Isso. parcelamento e inclui essa dívida, o resto, o saldo, no Exatamente. componente de ressarcimento. Tá? então, se eu entendi bem, só para deixar um pouco mais claro para todos, se tem uma operadora que eventualmente tem lá dívidas e tem parcelamentos de GRUs que foram emitidas no passado, e aí essas, eventualmente, os seus parcelamentos podem ser trocados por esse crédito. Ponto número 1, acho que foi isso que a Adriana comentou. Ponto Só número uma 2 observação que se ele tiver tido algum desconto, né, referente a algum outro programa, né, seja do governo federal ou seja da AGU, você perde aquele benefício, né? Então, são só aqueles parcelamentos ordinários, administrativamente feitos junto com a ANS, né? E se for algum programa extraordinário com desconto de dívida, você acaba perdendo esse desconto e o sistema calcula o saldo com essa perda, entendeu? Então, são só os parcelamentos ordinários, tá? Tá Sem ótimo. desconto. E uma dúvida bem corrente então, digamos que uma operadora não tenha débitos, não tenha nenhum parcelamento e, eventualmente, não tenha depósito judicial, que foi uma outra coisa que o Rodrigo tinha comentado que, eventualmente, podia ser feito através lá de uma troca de um crédito para ser utilizado nesse depósito. A operadora que não tem nada disso e ela recebe as ABIs, normalmente, ela não pode usar esse crédito para pagar a ABI, vou discutir a ABI como todos os operadores discutem, digamos lá que sobrou 80% do valor daquela ABI para ser pago, a ANS vai emitir uma GRU para que isso seja feito no meu pagamento. Eu não posso usar o meu crédito hoje para pagar essa GRU lá na frente, é isso? É isso. Você vai indicar no início, né, da adesão quais as GRUs você quer abater para utilizar no programa. Então, antes de começar o programa, você já vai indicar quais são. Então, se não existe ainda uma GRU, você não pode indicar naquele momento, mas você pode aderir a todo momento, você pode fazer novas adesões Então, com uma GRU na mão, saiu agora, tem que pagar. Eu acabei de receber uma GRU para pagar, não está atrasado, não está em dívida. Aí eu posso escrever esse valor para poder fazer o crédito disso em pagamentos. É isso. É isso. É isso. Você precisa ter a GRU em mãos. Isso, como a lógica, no caso do ressarcimento, ela parte da existência da GRU, você não consegue ficar com crédito para pagar futuro. Obviamente, uma vez você indicando a GRU logo no início da adesão, essa GRU é sobrestada, então ela não conta prazos, multas e, obviamente, nada, porque você está definindo um local de... Você está dizendo que vai pagar ela e vai prestar o serviço para ser descontado. E aí, obviamente, depois que você pagou a GRU inteira, você teria que renovar, vamos dizer assim, esse compromisso, sinalizando outras GRUs para entrarem no programa. O ponto de partida ou eu tenho lá uma dívida parcelada que eu vou usar ela, ou eu tenho um depósito judicial que vou usar ele, ou eu tenho uma GRU na mão e essa GRU é o meu ponto de partida para aderir. Entendi. Paulo Jorge, eu vou aproveitar e falar para todos os que estão participando, que podem enviar perguntas para a gente no chat.
essa interação vai ficar aqui conosco, comigo e com o Paulo Jorge, para a gente organizar as perguntas, mas, por favor, enviem no chat para a gente poder direcioná-las da melhor forma possível. Vi aqui que uma de nós associados, inclusive a Eliane, já tem uma pergunta para nos trazer. Teria mais uma, Paulo, vou colocar aqui, que seria aquela discussão, e aí aproveitar o momento que a gente está falando sobre as cobranças e as GRUs de ressarcimento ao SUS. Quer dizer, você tem em aberto guias de ressarcimento ao SUS e algumas outras parceladas. Peço a inscrição no programa a partir do momento em que a operadora foi aceita como inscrita no programa, provavelmente cumpriu os requisitos, a gente está aguardando o edital que deve sair entre amanhã e quarta, como vocês mesmos colocaram. Quer dizer, a partir desse momento em que foi aceita, como fica essa dívida de ressarcimento ao SUS? Porque como operadora e como gestora de rede, a operadora vai precisar aguardar o encaminhamento de pacientes. Mas, por outro lado, ela tem uma dívida que está, né, ali em cobrança para ser paga. Então a dúvida a gente suspende a cobrança daquela dívida e aí nós temos um prazo definido para que o atendimento aconteça. Como vai funcionar esse processo aqui? Talvez, se me permitam, presidente Wadi, eu acho que talvez seja mais no trâmite da ANS do ressarcimento ao SUS, se não estiver enganado. A Adriana vai responder. Obrigado. A Adriana é a nossa gerente de ressarcimento, para quem não sabe, tá? Está aqui qualificando a nossa reunião. Marcos, quando você for fazer a adesão pelo InvestSUS, você vai indicar o número dessas GRUs e a ANS vai receber a indicação das GRUs, estando elas aptas de fato, né? Não estão canceladas, não estão suspensas por alguma questão judicial, enfim, alguma questão que impeça elas. A gente vai dar o ok para o Ministério e vai suspender no sistema para fins de inscrição em dívida e para fins de CADIM, ou seja, não vai estar registrado no CADIM como pendente mais e nem mais vai ser possível escrever ela em dívida. Se ela já estiver em dívida ativa, a própria Procuradoria da ANS também vai fazer uma suspensão no sistema de dívida ativa. E aí você vai continuar os trâmites junto, né, com o Ministério e junto com os municípios para definir quais os atendimentos que você vai prestar e o tempo que você vai prestar e qual é o mínimo que você vai fazer por mês. E aí, na assinatura do termo, né, de todo esse acordo, começando a execução, né, a gente vai gerar um parcelamento desse acordo, né, esse total de todas as GRUs que você escolheu entrar no programa, e a partir da execução dos atendimentos, a gente vai recebendo o COR, né, que é do Fundo Nacional, que é o valor que já foi prestado, né, já foi homologado, e para abater essas parcelas. Então, não tem um risco durante todo esse trâmite, né, de inclusão e assinatura de termo do compromisso que essa GRU seja escrita em dívida, executada ou seja escrita no CADIM. Né? Ela vai ficar com uma suspensão específica para o programa. Tá? Adriana, é porque essa dúvida ela se refere não só ao andamento do processo GRU, né, inscrição de dívida, eventualmente, mas também tem o outro lado do fluxo de pacientes que se consegue chegar, porque eventualmente você tem lá um valor X qualquer, mas o fluxo de pacientes que vão chegando, eventualmente, pode ser mais lento do que se gostaria. Às vezes demora 1, 2, 3, 4 meses para chegar naquele valor daquela GRU. Então, essa que é por isso que é a preocupação dos dois lados. Ela vai estar lá dentro do parcelamento, né? Então, ela vai estar presa, né? Então, a gente vai só trabalhar ela bater aquele parcelamento conforme vai chegando o COR do fundo, né? Então, ela vai estar paralisada ali. Isso, eu acho que vale a pena, por óbvio, nenhuma operadora será penalizada porque a regulação local não teve condição de dar os pacientes para chegar nesse processo. Acho que essa preocupação também é óbvio que tem uma razoabilidade aí, né? Se você precisa do paciente, como é pagamento pós-produção, você precisa ter a indicação do paciente e aí, conforme foi isso, conforme você vai recebendo o paciente produzindo, vai gerando o COR. Sob hipótese nenhuma, do momento que você decidiu aderir até o momento do pagamento, incidirá
qualquer penalidade, uma vez a operadora está com a oferta disponível e esse paciente não chegar. Inclusive, no caso da Rede Atena, em alguns estados a gente tem, inclusive, atuado, né, Paulo, para estimular e apoiar os estados e municípios, no caso, os estados e municípios, para azeitar esse processo de regulação e, com isso, o fluxo de pacientes ser mais ágil. Nessa linha dessa pergunta ainda, Adriana, e já direcionando a você por conta disso, é a questão da guia da GRU. Nós recebemos aqui no chat como fica a questão de juros de mora do período da suspensão, quer dizer, isso continua contando naquele período em que está suspenso, ou ele tem um prazo específico definido? O que acontece? No dia que você fizer o pedido, a gente para ele, mas a gente não deixa de atualizá-lo. Ele vai ser atualizado até o dia da assinatura do termo do compromisso. Quando assinar o compromisso, é que efetivamente eu vou incluir o parcelamento dentro do sistema, né? Que a portaria ela fala de parcelamento, é a forma de operacionalizar esse acordo. Então, no momento que eu fizer o parcelamento, que é após essa assinatura, a GRU vai ser atualizada até aquele dia, né? Então, ela tem a atualização Selic até aquele dia. Só até aí, depois para. Pois a dívida para de crescer, digamos assim, ou ser Para de atualizada, e a gente começa a preocupar agora com o fluxo de pacientes para que a gente consiga equilibrar essa Isso. conta É como se você nessa estivesse mesma. fazendo um acordo, né? Realmente um acordo administrativo. Vou pagar, mas eu vou pagar agora, e aí você só atualiza até aquela data do termo, tá? Ela não continua atualizando. Acho que ainda nessa linha dessa pergunta, eu acho que essa parte já inclusive foi abrangida na sua resposta, quer dizer, você tem cobranças que já estão, né, já foram, na verdade, dívidas já foram cobradas, digamos assim, e você vai fazendo o desdobramento, quer dizer, eu tenho 500 mil ou 1 milhão de reais em dívida em aberto de ressarcimento ao SUS, prestei 300 mil reais em serviços, você desdobra nesse certificado que é apresentado e a conta fica em 700. Quer dizer, sempre é feito esse desdobramento dentro do valor prestado. Tá bom. Isso, Acho que que aí a já cumpre. operadora também. A operadora vai poder ver lá no relatório de posição financeira dela o saldo curto e longo prazo daquele parcelamento. Então, ela, conforme vai sendo abatido, esse saldo vai diminuindo e o valor atualizado da dívida fica lá aparecendo para vocês. Paulo, Jorge, você deseja fazer uma pergunta? Não, tem uma colocação aqui que é sobre a questão de se você tem uma GRU no valor de 200 mil, mas você eventualmente consiga créditos no valor, por conta da quantidade, local e tal, apenas de 200 mil. Eu imagino que você disparou todo o processo de credenciamento e habilitação da operadora a partir dessa GRU, que tem um valor de face de 300 mil, mas que se você só conseguir atendimentos de 200 mil, essa é a pergunta para a Adriana, é feito um abatimento do valor total, eu pago os 200 mil com os procedimentos e os outros 100 numa forma tradicional de valores, pagar em caixa. Imagino que seja isso. É isso, Adriana? Isso, né, Rodrigo? A ideia é que você utilize todo o valor que você indicou, é claro, né? Mas o saldo daquilo que sobrou daquela negociação, você pode ir lá e fazer o pagamento em dinheiro ou acordar mais atendimentos com o próprio Ministério, né, Rodrigo? Ele Como pode disse o Rodrigo, mandar né? O Rodrigo, complementar. o Rodrigo Ou a gente chegar a gente identificar que precisa de mais um mês e rodar mais um mês. Pode porque ser. você usa muito a figura do voucher, né? Então, pode ser que o meu voucher seja de 200 mil para uma GRU de 300. Eu vou quito 200, pago só 100 em dinheiro, né? Ou, como você disse, me candidato a novos procedimentos para quitá-la integralmente e, eventualmente, ficar com saldo para uma próxima ou de alguma forma. Importante destacar, Paulo, que o voucher de 200, por exemplo, do Fundo Nacional, ele é um voucher considerando o valor do atendimento vezes a tabela do programa. Então, Claro. você vai ter mais benefício fazendo, né, utilizando esse saldo de 100
no programa, em atendimentos, do que pagando os 100, você compreende? Porque a tabela é diferente. Mas vai ter a situação, Adriana, que é, voltando um pouco à primeira pergunta lá, de que chegamos nessa situação, 200 mil que eu fiz de procedimentos, eu tinha uma GRU de 300. Então, eu tenho uma dívida ainda existente de 100 mil. Posso me habilitar a novos procedimentos. Digamos que eu me habilite a outros 200 mil de procedimentos. Só que aquela minha GRU é 300. Né? Eu quitei ela integralmente e, em tese, ainda tenho um saldo de 100 mil. Eu aguardo a nova ABI, ou a nova GRU, desculpe, e uso essa GRU, esses 100 mil que eu tinha de crédito? Pode usar junto ou separado, não necessariamente, mas se você quiser aguardar, mas não tem essa obrigação. Eu posso aguardar uma nova GRU para habilitar aquele número da GRU para eu abater esses 100 mil que eu tenho de saldo, ou eu posso usar esses 100 mil para crédito tributário, Rodrigo? Não, não pode, porque o crédito tributário É outra regra. eu tenho limites, eu tenho limite de 2 bi dividido por unidade da federação. Eu não consigo converter o crédito. Você precisa Para começar com aderir crédito tributário, quando. mais se crédito tributário. Porque no caso do crédito, ao aderir, eu empenho crédito financeiro para você. Eu tenho uma margem de 2 bi e você fica com tantos. Eu não posso, sob pena de ultrapassar o limite que a Fazenda me deu, eu não posso fazer esse giro. O que me parece que é o mais razoável, vamos dizer que você tem um termo de execução de 1 ano. Chegou no 11º mês, ainda falta um pouco, você não vai conseguir resolver. É possível, Adriana, me corrija se eu estiver errado, é possível a gente, por exemplo, estender mais 3 meses de prazo para você executar. Entendeu? E aí você não precisa mexer em mais nada, eu só dou mais 3 meses para executar. Por quê? Porque no início da operação, a regulação não conseguiu te mandar paciente suficiente. Mas depois ajustou. Eu olho, ajustou, faço a conta, falo, opa, se o paciente médio você está fazendo X, você vai precisar de mais tantos meses. A gente vai junto ao município, estado, faz um termo aditivo de prazo e, portanto, você ganha esse prazo, executa e paga, e aí é o tempo de você fazer adesão a uma nova GRU. Perfeito. O Paulo, na adesão, desculpa, a gente faz um cálculo, né, também de quantos atendimentos você está ofertando, de quanto isso vai custar, né, para que o número seja aproximado e não tenha essa diferença tão grande de 100 mil, né? A ideia é que possa sobrar ou faltar coisa pouca. Entendeu? A média das GRUs daquela operadora versus o que eu consegui de produção. É isso, é uma realidade. Exato. E complementando a fala do Rodrigo e da Adriana, na verdade, quando você tinha 300 mil de débito com ressarcimento, você atendeu 200 mil, faltaram 100. Você pode indicar novas GRUs para tentar atingir esses 100 mil faltantes. Você não pode indicar mais do que aquilo. Então, você só vai poder gerar crédito até aqueles 100 mil reais. Se por acaso passa um pouquinho só, ou como a Adriana colocou agora, fica um pouco abaixo, um pouco acima. Você não vai gerar um crédito tão alto para eventualmente compensar futuramente. E no caso de CA menor, eu acho que o melhor cenário é estender o prazo. A gente garante mais 1, 2 meses para. Porque, conhecendo um pouquinho o sistema de saúde, um pouco a operação do crédito, na verdade, como a gente contrata o 100%, e é óbvio que tem perda primária, tem algum nível de ociosidade da oferta, porque tem tudo que é sistema de saúde, talvez esse ajuste possa ser feito ajustando a oferta com o prazo, né, o período do contrato. Lembrando também, gente, que a gente também não tem muita crise, vocês já viram, a gente já mudou a normativa mais de uma vez. Se a vida real, o objetivo é atender o povo brasileiro e garantir uma equação justa para todos. Se a norma não estiver garantindo isso, e a gente identificar na operação cotidiana, porque é tudo muito novo, a gente identifica e obviamente, ajusta. O que precisa, na verdade, é o que aconteceu com o crédito. Precisa começar a rodar. Ao rodar, a gente vai começar a ter perguntas e respostas para as soluções. E se ela for de operação do Ministério, a gente ajusta. Se ela for de normativo, obviamente, a gente dispara um processo de ajuste normativo. Inovações tem disso, né?
processos de inovações da administração pública vai demandar um acompanhamento inicial muito cotidiano, e aí, inclusive, a Abrange ajudará muito a gente nesse processo, um acompanhamento cotidiano e, obviamente, os ajustes, muita conversa. A gente está, e a ANS, a gente está muito mobilizado para isso e a gente vai ajustar, identificando, seja o problema do estado tal, eu não vou falar aqui para não ser indiscreto, mas estado X, que está com problema de enviar paciente para determinado hospital, a gente vai intervir, a gente vai buscar, vai apoiar o Estado, vai organizar. Tem determinado crédito que a gente vai ajustando à luz da vida real, à luz do conjunto dos processos, e se necessário for, a gente faz algum ajuste de rumo. O que eu acho que a gente consegue hoje é dar esse conjunto de certezas para vocês, já bastante detalhados, que é um pouco já com clareza de como é que se operacionalizará esse processo, do ponto de vista de juros, de multa, de inscrição na dívida e, obviamente, do processo de pagamento e de um monitoramento que vai acontecer, no mínimo, mensalmente. Eu sei que a gente já até passou um pouco do horário combinado com os senhores, presidente Wadi e diretor Rodrigo. Se a gente ainda pudermos encaixar mais duas Marcos, perguntas, faremos, mas Marcos, se não pudermos também, a gente podemos encaminhá-las depois, posteriormente. Marcos, eu tenho que sair, rapaz. Eu vou ter que dar uma entrevista agora, já estou em cima da hora aqui. Então, mas Adriano, Carlos Gustavo estão aí, enfim, para darem Então, conta do recado, presidente, tá? lhe agradecendo mais uma vez e desejando todo o sucesso Obrigado. do mundo. Muito obrigado por sua participação, Obrigado. presidente Eu que Wadi. agradeço. Um forte abraço aí em todas e todos. Até a Obrigado. próxima. Tchau. Obrigado, presidente Wadi. Gustavo, então a gente seguiria pelo menos mais umas duas perguntas. Perfeito. Por Ótimo. favor, Marcos, vamos continuar. E Paulo Jorge, se você quiser encaixar uma, eu vou. Uma pergunta bem simples que eu vou colocar rapidamente eu acho que para deixar, vocês já colocaram aqui. Então, a operadora que não tenha hoje, né, nenhuma dívida, nenhuma cobrança em aberto de ressarcimento ao SUS, eventualmente ela pode se enquadrar na questão do crédito financeiro. Aí, considerando que a gente tem várias modalidades, tem operadoras que têm rede, inclusive, e que tem hospitais que já faturam também. Então, ela pode se enquadrar no modelo de crédito financeiro como operadora, CNPJ operadora. Lembrando aqui a todos, crédito financeiro, na verdade, é um crédito que você pode utilizar para pagar guias vencidas ou a vencer, né, de débitos tributários diversos, né? O, Rodrigo? o critério objetivo é o seguinte: o CNPJ que vai aderir, ou seja, que, portanto, é aquele CNPJ que paga o imposto, que deve o imposto, ou que vai pagar o imposto vencendo, precisa estar associado ao CNES, precisa ser no Nacional de Cadastro, Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Ele precisa ser o CNPJ vinculado ao estabelecimento. Então, se por um acaso um plano de saúde numa hold tem uma operadora, tem um CNPJ que é o responsável pelos hospitais, esse CNPJ pode entrar, não o CNPJ da operadora, a menos que ele tenha um CNES vinculado a ele, porque a proposta junta. No caso da operadora, não. No caso, é a operadora que indica um prestador, seja ele rede própria, seja ele rede conveniada. No caso do crédito financeiro, o hospital é o núcleo, a célula. Então, se o CNPJ vinculado a uma hold ou a uma operadora, ele detém um CNES e, portanto, pode prestar serviço, aí sim ele poderá fazer. Aí vai variar. Quem não tem rede própria não conseguiria entrar nesse caso, mesmo conveniando, e o CNPJ que tem dentro tem que ser o CNPJ vinculado ao CNES. Você não poderia terceirizar, e você também não pode comercializar esse crédito financeiro. O crédito financeiro é vinculado a um CNPJ e pode pagar as GRUs de imposto desse CNPJ. Qualquer imposto, vencido ou vencendo, tirado de terceiro também, por exemplo, recolhimento de imposto de renda de pessoa física
Recolhimento de INSS de pessoa física também que vocês pagam, né, que você recolhe e paga, também entra na conta do limite, mas precisa ter um CNPJ vinculado, um CNES vinculado ao CNPJ. Tendo isso, é possível, como já teve operadora que entrou, e a gente tem negociado, inclusive, com algumas Unimedes, as duas coisas, o crédito e o ressarcimento, porque a operadora tem um CNPJ vinculado, que vincula, né, que detém um estabelecimento de saúde. A gente verifica isso porque tem uma numeração do sistema de cadastro nacional de estabelecimento de saúde. Paulo Jorge. Eu acho que é bem claro isso. O crédito tributário só é possível quando o CNPJ que se vincula tem ligado a ele um CNPJ que tem um CNES. Caso contrário, ele não conseguiria. Acho que é isso. E, bom, aqui a gente já tem mais uma pergunta bem rápida, e talvez essa não seja. Essa tem algumas características de talvez não ser só uma pergunta, e aí falo aqui em especial com o Carlos Gustavo, com a Adriana Bion, com o time da ANS, que se for o caso a gente conversar posteriormente também. Mas a dúvida que foi trazida por uma de nós associados é muito no sentido do reconhecimento da receita ou do crédito, né? Então, em processos como esse, normalmente você reconhece a receita ou o crédito após a prestação do serviço. Então, para direcionar aqui bem a pergunta, até porque pode ser que a gente tenha uma discussão contábil de DIOP também, e aí, se for o caso, a gente pode depois trabalhar com vocês e com o time da DIOP da NS também para a gente direcionar melhor a pergunta. Mas, basicamente, a partir do momento que prestou o serviço, nesse mês, por exemplo, no mês de janeiro, foi prestado um serviço de R$ 200.000, o normal seria a operadora, então, ter o reconhecimento de uma receita que, na verdade, é um crédito naquele mês de janeiro, lembrando que, então, não é uma receita entregue para tributação, ela é um crédito, e você tem um reconhecimento já em balanço já em janeiro, então, dessa receita de 200. Ainda que a certidão ou o certificado vai ser emitido em março. Então, contabilmente, a operadora faria dessa forma. Ela reconhece já em janeiro, né, demonstrativo de resultado de exercício já de janeiro, o crédito ele vai ter um a receber, né, um crédito a receber, e o certificado, por exemplo, emitido em março, ele vai creditar e aí sim daria você compensaria com dívidas em aberto assim que tivesse o certificado, a CO, salvo engano, né? E então, só queria, se for possível, ver esse ponto ou se depois a gente direciona para um debate mais contábil dessa discussão. Marcos, então, como é uma questão mais operacional e contábil e tem as regras, né, do CPC que disciplina isso, a gente prefere que isso, a gente pode até direcionar realmente a DIOP para não ter nenhum tipo de equívoco numa divulgação de uma informação precipitada, né? Eu prefiro ter o embasamento da diretoria de operadores, que é quem faz isso, para impedir até um entendimento, a divulgação de um entendimento precipitado e equivocado. E aí eu me comprometo a fazer essa consulta de OP e mando para vocês. Pode ser O dessa maneira? Carlos, até para dar um exemplo de mundo real que já acontece com a gente, porque a gente já está na parte de hospitais, né? E algumas das nossas operadoras, obviamente, têm hospitais como o Rodrigo comentou aqui, com o CNPJ da operadora, tendo um KINES, e aí a gente consegue fazer o uso dessa modalidade crédito tributário. Mas o fato é que o Ministério colocou um mínimo de R$ 100.000 para emissão do crédito, vamos dizer assim, né? Para a gente poder disparar esse crédito. E aí, pode ser que no primeiro mês eu tenha produzido R$ 20.000, no segundo mês eu produzo R$ 40.000, foi o dobro. No terceiro mês eu produzi, sei lá, R$ 30.000. Então, eu passo 3 meses, só que eu tenho uma receita de 20.000 no primeiro mês, uma receita de 40.000 no segundo mês, uma receita lá de 30.000 no terceiro mês. Até aqui eu não consegui fazer a emissão do tal do voucher, do crédito, porque eu tenho que completar R$ 100.000. Mas, em tese, o que a gente entende dado que eu tenho a produção dos 20.000, dos 40.000, dos 30.000, o desejo da operadora é que ela reconheça aquilo como receita daquele mês. Isso vai esbarrar em algumas questões na DIOP. Eu acho que a gente tem que ter essa visão de como tratar isso, né?
Sim, eu vou, Certo. me prometo aqui, com o Marcos Novaes, aí eu encaminho, vou fazer uma consulta formal à Diop acerca desse tema e encaminho para o Marcos para Ótimo. poder divulgar, porque aí eu acho que fica uma situação melhor esclarecida, porque realmente foge um pouco do escopo da portaria que é conjunta do Ministério e da ANS, porque é uma parte muito operacional, contábil operacional, então é melhor fazer a consulta à área técnica da ANS. Ótimo. Obrigado, Carlos. Tá certo. Bom, só para a gente recebeu mais uma pergunta aqui no chat que eu gostaria de direcionar. A pergunta é a partir da adesão, né, e emissão do crédito, é a pergunta que veio do Juarezmo, um representante de uma operadora associada a nós. A partir da adesão e emissão do crédito, qual o prazo máximo para prestação de serviço? Então, só pelo que eu entendi, a partir do momento que você fizer a adesão, fizer falar, eu tenho infraestrutura e desejo ingressar, cumprido tudo que tiver de escrito no edital do ressarcimento ao SUS ou do crédito tributário, né? Pedir adesão foi aceito. Pelo que eu entendi, Rodrigo, a partir dessa adesão vai ser feito um plano de trabalho, é isso? Como se, ó, vamos abater esse crédito em 12 meses, 200 mil esperados por mês, é isso? E aí, se eventualmente chegou no final dos 12 meses, não conseguiu abater todo o crédito, poderia ter uma dilação desse prazo. É isso? Tem um prazo máximo para que esse serviço seja prestado definido no início ou ele vai sendo definido no decorrer do tempo? A gente tem assinado os termos de execução tem versado por 12 meses. Você apresenta uma oferta mensal, a gente calcula 12 meses e, obviamente, esse ajuste da GRU e o parcelamento trabalha com essa lógica também. A Adriana pode me corrigir. Obviamente, a gente ainda não aditivou prazo de nenhum, mas esse poderia ser uma saída caso a gente tenha uma execução abaixo do total, e para a gente interessa que isso vire procedimento, portanto, o processo. O plano de trabalho ele é anexo ao termo de execução, e ele detalha os procedimentos ao longo do mês, e tem um detalhamento também do financeiro por procedimento, e uma certa memória de cálculo, e ele distribui nos 12 meses garantidos. Ele é assinado pelo gestor local, que regula a oferta e que vai processar a produção, né, o faturamento, pela operadora e pelo Ministério da Saúde como interveniente, por ser ele o emissor do certificado. Você quer complementar, Adriana? Acho que... O Rodrigo falou, quando você vai fazer a solicitação de adesão, você também destaca o quanto você vai poder disponibilizar, né, da sua rede de forma mensal, para a gente poder ter uma ideia, né, de quanto tempo você vai executar esse programa, né, esse débito, né, quanto tempo você vai poder abater. Então, isso aí fica tudo firmado na transação, né? Todas as informações estão lá no termo. Bom, Paulo Jorge, eu acho que com o avançar da hora, Sim, sim. partir para o encerramento, quero aqui, antes de passar para o Paulo Jorge, fazer um agradecimento especial a vocês. Nosso presidente Gustavo Ribeiro, ele precisou sair, tem 5 minutos por conta de uma outra reunião, mas ele me pediu aqui para fazer esse agradecimento, né, ao Rodrigo, a todos os Ministérios da Saúde, secretário Mozart, ministro Padilha, agradecer à INS, o presidente Wadi Damus, e ao Carlos Gustavo, a Adriana Bion, que estão aqui com a gente. Muito obrigado. Desde o primeiro momento que a gente falou sobre a importância de termos esse contato, sempre muito prestativos, e obrigado por terem conseguido tudo, conseguirem também conciliar as agendas de vocês, que não é tão simples. Então, mais uma vez, muito obrigado. Passar aqui para o Paulo Jorge. Não, agradecer, repetir aqui o agradecimento do Marcos, agradecer mais uma vez a disponibilidade do Rodrigo e a Adriana, Carlos e todo o time da Inés que estão aqui também, o presidente o Adi, que estava aqui com a gente. Acho que isso aqui é o tipo da conversa, do diálogo sobre coisas absolutamente construtivas e positivas para todo mundo. Então, aqui é ganha, ganha, ganha para todo mundo envolvido, para a sociedade principalmente. Então, acho que vamos seguir em frente construindo essa parceria aí realmente muito interessante. Todas as operadoras do Sistema Abrange se demonstraram interessadas em participar, e aí
não cometo aqui nenhuma gafe, dizer que mesmo operadores que não fazem parte do sistema branco, tenho certeza que vão querer participar, encontrar formas de apoiar esse programa aqui. Parabéns aí mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. E vamos trocar aí mais algumas mensagens aí para tirar algumas dúvidas que possam surgir. Rodrigo, Reforçar que a gente está começa absolutamente à você. disposição para fazer os ajustes e abertos a individual, pequenos grupos, grandes grupos, qualquer conversa que for para a gente produzir essa interação do ganha-ganha-ganha, porque a gente tem muita gente espalhada pelo Brasil para ser atendida e a gente está com muita vontade política de produzir isso junto com vocês. Forte abraço. Carlos, Gustavo. Agradecer mais uma vez aí a parceria com o Rodrigo no Ministério da Saúde. Eu acho que a gente abriu frentes ótimas através do Agora Tem Especialistas. Agradecer à Abrange por possibilitar a gente divulgar e explicar cada vez mais esse programa, que eu acho que é uma grande revolução em termos de política pública, e nos colocar à disposição também, seja através da Abrange, seja através individualmente de cada operadora. A ANS está disponível para tentar ajudar e fazer esse programa realmente acontecer. Adriana, Agradecer a obrigado. todos, me coloco à disposição para eventuais dúvidas sobre os créditos que estão em abertos, o valor atualizado, onde vou, né? Qualquer dúvida de operacionalização, a gente está à disposição para marcar reunião individual, tirar dúvida pelo e-mail, tá? E obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigado, obrigado a vocês e também agradeço aqui a presença dos diretores do Sistema Abrange, então muito obrigado a todos.